O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe e apague os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 5º domingo do tempo comum. E esta liturgia, nós poderíamos resumi-la de uma maneira bem simples, naquilo que São Tiago fala na sua carta, dizendo que a fé sem as obras é morta. E o contrário também. E as obras sem fé também são mortas. Porque muitos justificam, até mesmo dentro da igreja, que se a gente, por exemplo, fazer caridade somente, já vai estar salvo. Tem outras religiões, seitas por aí que falam isso. Ah, não importa a minha conduta, não importa aquilo que eu faço, o importante é que eu faço caridade. E que fazendo caridade eu já vou ter meu lugar garantido no céu, como se estivesse comprando de Deus um lugar. Isso é terrível. O Evangelho de hoje diz para nós aquilo que o Senhor nos chama a viver. Nós, por sermos cristãos, o que é ser cristão? É estar inserido no Cristo, é viver como Ele, como Jesus viveu. Jesus viveu fazendo o bem, Jesus viveu anunciando o reino de Deus, o reino do Pai. Jesus passou por este mundo libertando, curando, restaurando, dando dignidade às pessoas. Por isso que no Salmo de hoje, nós rezamos cantando, né? Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. O bem que nós fazemos, meus irmãos e irmãs, tendo como alicerce o Cristo e não nós mesmos, porque aí está uma caridade vazia. Quando se faz para se enaltecer, quando eu presto um serviço, quando eu até mesmo possa ser que esteja na igreja, fazendo um serviço, estando ali trabalhando, mas querendo aparecer, me colocando à frente simplesmente para que eu apareça. E não a palavra, e não Jesus. Isto é um mal. Por isso que a vida que nós somos chamados é esta, de sermos sal, de sermos luz para este mundo. Pelo quê? Pelo testemunho. As palavras, elas convencem, mas o testemunho arrasta. O que nós vivemos, porque eu estando aqui no altar, neste ambão da palavra, no altar da palavra, no altar da Eucaristia, celebrando, ok,
mas eu preciso viver esta palavra, eu preciso levar o Cristo que eu comungo para as realidades da minha vida. Tem muita gente que vem e só é cristão quando está dentro da igreja. E quando está lá na rua, quando está lá no seu trabalho, quando está lá na sua casa, parece que se esquece da palavra de Deus. Isso é um contra-testemunho. Tem muita gente pagã que diz, eu ir na igreja? Como que eu vou na igreja que eu vejo fulano, vejo ciclano, e é a pior coisa lá no trabalho, lá na minha casa, e ele vai todo domingo para a igreja. Deus nos livre disso, meus irmãos e irmãs. Não é que nós sejamos perfeitos, e nenhum de nós, a começar do padre pequeno que vos fala, não é perfeito. Mas nós temos que ter a diferença, que é de estarmos nesta luta constante da busca da santidade e da conversão da nossa vida. Aí está a diferença. Quando olharem para mim, para você e dizerem, olha, aquele padre, aquele fiel, aquela fiel, está ali, tem as suas fraquezas, os seus pecados, mas está lutando para ser de Deus até o final. E eu vejo isso na sua vida. Aí sim nós estamos no caminho certo. Agora, quando disserem, meu Deus, eu não quero ir na igreja não. Imagina, para fazer o que aquela pessoa faz? Sal da terra e luz do mundo. Se o sal não tem sabor, se ele é insosso, com que salgará? Que gosto terá? Se a luz que é feita para estar no alto, iluminar onde nós estejamos, ficar escondida debaixo, vai ficar escuro, não vai servir de nada. E pelo nosso batismo, todos e cada um de nós batizados, já fomos constituídos assim, como sal e como luz neste mundo. Que diferença faz esta missa que eu estou participando agora na minha vida, na minha semana? Precisa fazer uma diferença. Precisa, porque senão essas obras serão vazias, essas obras não terão vida. O Senhor que eu recebo nesta palavra na Eucaristia precisa estar presente na minha vida, e onde eu estiver também precisa dar sabor. Quantas pessoas que não têm sabor nessa vida, não têm ânimo, não têm entusiasmo, não têm sentido? O que é o cristão? É colocado neste mundo para que seja uma luz e ilumine a realidade da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, lá onde estuda. Por onde você passa, você precisa deixar rastro de Deus. Por onde nós passamos, a gente precisa deixar um rastro de Deus. Como é bonito nós olharmos para a vida de alguém que morreu ali buscando ser fiel a Deus. Nós, Canção Nova, desculpa, eu não me apresentei, né? Talvez alguns não me conheçam. Sou o Padre Gilberto, sou da Canção Nova. E cheguei aqui agora em janeiro, final de janeiro, para a missão de São Paulo. Então moro aqui na casa paroquial da Santa Cândida com o Padre Anderson e mais 2 irmãos solteiros, o Josélio e o Wagner. O Padre Anderson está diretamente aqui como pároco e eu estou trabalhando lá na Catedral Nossa Senhora do Líbano, na Liberdade. Então, nosso pai fundador, que recentemente faleceu, Monsenhor Jonas Abib, depois que o padre entrou no processo do câncer, já por causa da idade, nós sabíamos que poderia estar bem próximo à morte dele. E aí, a oração que eu fazia era esta: Senhor, dá força para o nosso pai e que ele possa ter a graça de morrer sendo fiel a ti. Os santos, eles pediam isso, meus irmãos e minhas irmãs, e este deve ser o nosso desejo: morrer na presença de Deus, viver na presença de Deus e morrer na presença dele. Não tem coisa mais nobre. Tá fulano e ciclano é nobre porque construiu isso, construiu aquilo, fez isto, fez aquilo. Ótimo, sim, isso é um tipo de nobreza, mas uma nobreza elevada é esta, daquele que viveu com Deus e morreu com Ele. Este deve ser o desejo da nossa alma.
de passarmos uma vida inteira lutando, lutando contra o pecado, lutando contra a nossa vida, fazendo o bem, porque o bem, como nós ouvimos, que é feito não se apaga. O bem, porque Deus é bom, o bem vem dele que é bom, então o bem é eterno, nada pode apagar. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas para sermos reconhecidos. Queremos que faça um outdoor e coloque lá: o Padre Gilberto fez tal coisa. Não tem coisa melhor do que sermos reconhecidos por Deus. A coisa mais nobre é esta: fazermos o bem, mas não simplesmente, se o bem que você fizer vier a ser conhecido, precisar ser conhecido, maravilha. Mas se o bem que nós fizermos jamais for proclamado nos jornais ou na televisão, o importante é que foi feito e que Deus viu. Ele vê. E que seja para Ele tudo que fazemos. Porque quando fazemos para as pessoas, simplesmente isso pode passar. As pessoas podem se esquecer. Mas quando a gente faz para Deus, não é esquecido, jamais. Por isso isto marca, isso torna aquilo que fazemos, o que vivemos saboroso. Isso se transforma em luz. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Quando nós fazemos, meus irmãos e minhas irmãs, o bem em Deus, não somos nós os elogiados, é Deus. Como é bom você fazer algo e dizerem: gente, como Deus é grande, porque te deu a graça de ter vivido tal coisa, de ter tido tal força, de ter realizado tal obra. Deus é maravilhoso porque fez essa obra em ti. Olha, de quem que nós lembramos? De Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora diz o seu sim, e Deus ali confirma a obra do Pai na vida dela, o que é que ela faz? Ela canta o seu Magnífica. O que é o Magnífica? O engrandecimento de Deus, o Todo-Poderoso, que olhou para a sua humilde serva e fez nela uma grande obra. É Deus quem realiza as grandes obras na nossa vida. E é maravilhoso quando nós estamos abertos para que Deus faça. Qual é a nossa parte, meu irmão, minha irmã? Estarmos disponíveis a Deus. Não feche o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Deus. E Ele tudo fará. E Ele tudo pode fazer. E Ele tudo realizará. E assim, quando você e eu formos capazes de fazer o bem, não seremos nós os reconhecidos, mas será Deus na nossa vida. Ele deve ser reconhecido na nossa vida. Que maravilha contemplar a tua vida e ver os feitos de Deus na tua história. É isso que nós precisamos viver. Os outros precisam contemplar o que Deus é capaz de fazer na nossa vida e que pode fazer também na vida deles. Assim nós seremos sal e luz para este mundo. Que Deus nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.